Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. 1. Transistor de junção bipolar. 2. Polarização de corrente contínua, parte E. Então, polarização significa aplicar tensões de corrente contínua ao transistor para que ele funcione adequadamente, por exemplo, como um amplificador de sinal de corrente alternada ou com uma chave de corrente contínua, que é a base dos circuitos digitais, ou dos nossos elementos digitais, tais como o computador. O ponto de operação do transistor, então, pode estar em 3 regiões diferentes. A região ativa, que é essa região aqui, como a gente já comentou, que é a região que fica marcada por essa área branca. A região de corte, que ela fica aqui próxima ao eixo horizontal, e a região de saturação, que fica aqui próxima ao eixo vertical. O ideal é que a gente encontre um ponto determinado de polarização do transistor, dependendo da função que ele quer, que ele vai trabalhar no meu circuito. Se ele for fazer uma amplificação de corrente de qualquer outro circuito, ele vai estar situado dentro dessa área branca. Se ele estiver trabalhando como uma chave, ele vai estar trabalhando no corte e na saturação, que é nessas áreas demarcadas por esse círculo verde. E assim por diante. Então a ideia é estabelecer o ponto de operação de funcionamento do transistor, e para isso a gente tem que utilizar um circuito de resistores para polarizar com corrente contínua esse valor. Os circuitos de polarização que a gente viu, então, tratam de vários circuitos, né? E agora a gente vai ver algumas configurações diferentes das vistas anteriormente. A gente vai chamar de configurações variadas. Essas configurações variadas, então, tratam-se de circuitos de polarização que não seguem aquele padrão que a gente já viu nas aulas anteriores. Eles têm os padrões diferentes, mas a ideia vai ser que, a partir dessas inúmeras configurações que a gente pode encontrar aí, tentar estabelecer um procedimento geral de análise de corrente contínua, sempre, na maioria das vezes, procurando analisar um circuito que é o da base e do emissor, e outro que seria do coletor e do emissor, para encontrar os valores de I e B, e aí eu encontro o valor de C e E, e as tensões relativas à parte de polarização do meu circuito. Um circuito, então, de realimentação utilizando o RE igual a zero, já a gente não havia contemplado anteriormente nos nossos exemplos. A gente vê que aqui eu tenho meu emissor ligado ao terra diretamente. Então, a partir que ele está ligado diretamente ao terra, tá? O RE eu considero igual a zero, não tenho RE aqui, e posso fazer análise. A ideia, então, é encontrar os valores de polarização, os valores que esse circuito estabelece aquele ponto de operação do meu transistor. A ideia, então, é determinar aqui os valores de IC quiescente, VC aquecente, VB, VC, VE e VBC. Para fazer isso, então, a gente vai analisar o circuito que tem do transistor em função do lado da base e em função do lado do coletor. Em função do lado da base, a gente consegue montar uma LKT para esse circuito de realimentação, que passa por esse seguinte caminho, passando pela base que está aqui, ó, e a base está aqui. Então, a lei de Kirchhoff das tensões para esse caminho aí, ó, ele tem VCC menos aquela tensão que eu tenho nesse resistor RC aqui, onde passa uma corrente I de C, menos aquela tensão que eu tenho que passa aqui nesse resistor da base aqui, que tem uma corrente aqui na base, que é uma corrente I de B, né? Então tem uma corrente I de B aqui na base, e aquela tensão que eu tenho aqui entre a base e o emissor, que é o meu VBE, tá aqui. Então, se eu colocar os sinais aqui, a partir dessa fonte de alimentação que eu tenho aqui de 20, tenho aqui meu sinal menos, o mais aqui,
tenho sinal, então, essa fonte aqui está alimentando esses circuitos que são passivos aqui. Eu tenho aqui, então, mais, menos, mais, menos. E o VBE aqui, então, é mais, menos. Então, fazendo esse caminho aqui, né, eu tenho aqui o menos VCC, ou mais VCC, vamos fazer esse caminho contrário que é melhor. Esse caminho aqui, ó, mais VCC, menos VBE, que é esse daqui, menos RB, menos RC, menos RB vezes IB e menos RC vezes IC. Está aqui. Então tem essa expressão desse meu circuito. Daí, substituindo o meu I de C por beta multiplicado por I de B, eu deixo tudo em função de I de B. Isolando o valor de I de B, eu tenho a expressão onde eu consigo calcular diretamente minha corrente da base. Substituindo os valores numéricos que a gente tem no exemplo, eu tenho que minha corrente I de B aqui equivale a 15,51 microamperes. A partir da minha corrente I de B, então, eu consigo estabelecer o I de C quiescente. Esse I de C quiescente, então, é o beta multiplicado por I de B, ou seja, 120 multiplicado pelo valor de 15,51 microamperes vai me fornecer o valor de 1,86 miliamperes. Aí já então estabeleci meu IC quiescente. O meu VCE, então, ele é a tensão que eu tenho no coletor, que está aqui, que é VC menos VE. Como o VE aqui já é igual a zero, a gente já sabe que está aterrado. O meu VC é o próprio VC, então é aquela tensão que eu tenho, é a diferença que eu tenho entre a tensão de alimentação menos aquela tensão que eu tenho nesse resistor aqui, RC. Ou seja, VCC menos I de C vezes RC, que vai fornecer um VC quiescente igual a 11,26 volts. O meu V de B, como a gente já falou, com o VE está aterrado, é o próprio V de BE, né, que é igual a 0,7 volts para esse transistor, que é um transistor de silício. O meu V de C, como a gente já viu, é o próprio VC quiescente, então está aqui, 11,26. O meu VE é igual a zero. E o VBC vai ser a diferença, então, dos valores que eu tenho de tensão da base, né, para o coletor. Ou seja, VB menos VC, que é 0,7 menos 11,26, vai me fornecer um valor de menos 10,56. Então, tem todos os meus elementos encontrados aqui para essa polarização, onde eu tenho um circuito de realimentação do transistor com RE igual a zero. Outro circuito de polarização encontrado é um circuito onde a gente utiliza uma tensão de alimentação negativa diretamente no nosso emissor. Então, está aqui. Ou seja, o meu VE é igual à própria tensão de alimentação negativa já colocada. Então, a ideia vai ser encontrar os valores de polarização, tais como V de B e V de C. O V de E eu já tenho. Então, eu tenho o V de C, que vai estar nessa posição, e o V de B, perdão, está nessa posição aqui, e o meu V de C aqui. Para isso, vou fazer a LKT, e normalmente a gente começa pela LKT relacionada à parte da base aqui com o emissor, e aí eu consigo fazer essa LKT aqui. Se eu pensar que eu tenho aqui uma fonte que está nesse sentido, conectada ao terra, então eu tenho aqui meu sinal negativo, meu positivo, de uma fonte de 9 volts. Se eu fizer LKT a partir desse sinal negativo aqui, ó, eu sabendo que essa fonte é a que está mantendo esses elementos passivos, né? Então eu tenho aqui, ó, esse sinal de polarização para esse lado, e esse aqui para o meu VBE. Então, fazendo LKT, eu tenho menos, nesse sentido, né? Menos V
E mais RB vezes o I da base, que é a corrente que está passando aqui, e mais o meu VBE, que está desse lado aqui. Isolando diretamente, então, o meu valor de IB, tá? Eu consigo estabelecer aqui que o IB é igual a VE menos VBE dividido por RB. Substituindo os valores numéricos, o meu I de B, então, ele passa a valer aqui 83 microamperes. Com o meu I de B, eu consigo, através do beta do transistor, que é igual a 45 aqui, então esse é o valor numérico dele, né, encontrar o meu I de C, que é recente, que é o que tem aqui um valor de 3,735 miliamperes. Então eu tenho aqui o I de C, que é o que passa nesse elemento, o I de B, que é o que está entrando aqui, e aí eu consigo então estabelecer meu V de B e V de C. Então meu V de C, que é a posição que está aqui, vai ser igual, né, ao valor que eu tenho de queda de tensão nesse resistor RC, que para aquela corrente, né, que é I de C, que está nesse sentido, eu vou ter aqui um sinal negativo de menos I de C vezes RC. Substituindo os valores numéricos, o V de C então vai ser igual a menos 4,48 volts. E o V de B é a própria queda de tensão que eu tenho nesse elemento que está aqui, que é o R de B, que vai ser igual a menos 8,3 volts. Então aí que a gente consegue estabelecer os valores de polarização, né, para esse tipo de circuito. Outro circuito bastante comum da gente encontrar é o seguidor de emissor, que na verdade é um coletor comum. Então dá para ver que o coletor aqui está conectado no terra diretamente. Então ele está conectado diretamente terra, então a gente chama de coletor comum. E é um seguidor de emissor por quê? Porque eu retiro o sinal de saída no emissor e coloco o sinal de entrada na base. Esse sinal aqui que eu vou colocar aqui, por exemplo, um sinal senoidal para ser amplificado aqui, ele, nesse seguidor de emissor aqui, ele vai ter uma amplificação quase zero aqui, não vai amplificar, né? Vai ser praticamente o mesmo sinal, um pouquinho menor que o mesmo sinal, porém ele vai estar aqui na mesma fase também. Então eu tenho aqui na mesma fase que eu tenho anteriormente na minha entrada. Por isso é o chamado de seguidor do emissor. Para que a gente usa esse circuito? Muitas vezes a gente utiliza esse circuito aqui para fazer um acondicionamento, né, do sinal que está entrando nesse lado do circuito para o sinal que vai para esse outro lado do circuito. Então eu tenho que fazer esse condicionamento em função das correntes e das tensões para que esse circuito aqui trabalhe adequadamente em função desse circuito de entrada aqui, né, de que eu tenho no meu sinal. Então essa aqui é a ideia desse seguidor de emissora. E aí a ideia é encontrar os valores de polarização dele, que é o IC aquiescente, o VC aquiescente e o IE. Já que o meu IC, o meu VC, que está aqui, ele é igual a zero. Dá para ver que o meu coletor está diretamente no terra, então ele é um valor igual a zero. Seguindo aquela mesma ideia que a gente fez nos outros circuitos, a gente vai isolar os circuitos de entrada e de saída, né, e fazer LKT para cada um deles. Então, fazendo LKT para esse circuito que a gente tem aqui, que é o circuito de entrada, imaginando que eu tenho aqui uma fonte de tensão negativa desse jeito que está aqui, ó, eu posso então estabelecer aqui os sinais nos elementos passivos. Então nesse caso aqui, mais e menos, e o meu sinal de VBE vai ser mais e menos aqui, que é o de VBE. Para esse elemento aqui, então, eu tenho mais e menos aqui, na queda de tensão. Fazendo LKT, eu tenho a partir desse lado aqui, que é o negativo, menos VE, mais RB vezes a corrente IB, que é a corrente que vai passar aqui na base,
mais, aqui mais nosso VB, mais o nosso RE vezes 2, RE vezes a corrente IE, que é a queda de tensão nesse resistor RE. Isso tudo igual a zero. Então, a partir dessa LKT, a gente consegue, utilizando IE igual a beta mais 1 IB, deixar tudo em função de IB nessa expressão e isolar então o valor de IB em função de V das tensões de alimentação, de V menos VB, né, pelas resistências. Então eu tenho aqui meu valor de IB que pode ser estabelecido. Substituindo esses valores então, com os valores numéricos que eu tenho do exemplo, o meu IB vai valer igual a 45,73 microamperes. A partir daí eu consigo estabelecer meu IC, que é igual a beta vezes IB, o beta aqui nesse caso aqui, o valor numérico dele é 90, multiplico pela corrente IB e aí eu tenho meu valor de IC igual a 4,12 miliamperes. E esse é o IC quiescente. Aí eu tenho então, nesse lado aqui do circuito, que é o meu lado de saída, vou fazer agora minha LKT também, para encontrar os outros valores. Daí eu tenho aqui, desse lado na LKT, eu vou pegar a queda de tensão que tem nesse ramo que está aqui, que vai ser menos VE, mais aqui, a queda de tensão que tem nesse resistor, está aqui, mais o VCE. Então, essa queda de tensão V, essa alimentação VE aqui, equivale a essas duas quedas de tensão que está aqui, é o que a gente escreveu aqui. Daí eu consigo, a partir desse lado da expressão aqui, isolar o meu IE. Como meu IE é igual a beta mais 1 IB, o meu VCE quiescente é igual a VE menos beta mais 1 IB vezes RE. Substituindo os valores, eu vou ter que meu VCE quiescente equivale a 11,68 volts. Novamente, aqui está o nosso valor de IE, né, que é igual a beta mais 1 IB, então ele tem o valor de 4,16 miliamperes. Daí, então, eu consigo estabelecer, através do meu IC quiescente, os VCE quiescente e meu IE. E, dessa forma, eu consegui estabelecer todos os pontos de polarização, as tensões e correntes do meu seguidor de emissor, que é uma outra polarização que a gente vai encontrar, né, comumente aí nos meus circuitos, ou nos circuitos que a gente estiver trabalhando. Considerações são as mesmas que a gente vem fazendo, onde a gente está utilizando aqui o transistor bipolar de junção NPN. Então, se eu estivesse trabalhando com o PNP, eu ia ter os mesmos tipos de análise, né, toda a parte de tratamento do circuito ia ser o mesmo, no entanto, eu ia verificar que as correntes fluem em direção oposta. Novamente, salientando, existem vários outros tipos de circuito de polarização de corrente contínua dos transistores. A gente está vendo alguns deles que são os mais utilizados na prática. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.